Ô Zetão, vamos obviamente passear muito pela tua história, né? Você naqueles anos 90 foi o grande goleiro do São Paulo, acho que no melhor momento da história do São Paulo. Sim, então. Mas como foi o caminho para chegar no São Paulo? Que eu gosto muito de falar aqui, de valorizar, para mostrar para a nossa audiência, que a gente tem muitos jogadores jovens que acompanham o nosso trabalho aqui no podcast, e eu gosto de valorizar essa essência. Qual foi o caminho até chegar na glória ali no São Paulo? Bom, eu jogava no Palmeiras, né? Sim. Tive uma passagem no Palmeiras. Eu comecei no Guarani, fui lá embora do Guarani, aí fui pro Palmeiras fazer um teste, resumindo, né, um pouquinho tudo isso. Fui fazer um teste no Palmeiras, passei, só que nesse período tinha muito goleiros da minha idade. Fui emprestado para um time de Toledo, do Paraná, que era o Toledo. Foi, para mim, eu falo que foi o meu grande alicerce, né? Foi o Toledo, eu com 18 anos de idade, profissional, fui para a reserva, né, nesse período. O goleiro que era titular saiu, acabou desentendendo e foi embora, e eu entrei no gol do Toledo, profissional. Cara, em 6 meses que eu fiquei lá... O Toledo estava na primeira divisão? Estava na primeira divisão, tinha acabado de subir para a primeira Sim. divisão. O Toledo terminou naquele ano, se não me engano, em 4º, 5º lugar. Eu fui considerado o melhor goleiro do estado do Paraná com 18 anos, eu ganhei aquela corujinha de ouro que a Folha do Paraná, né, o jornal na época, me deu, o goleiro mais jovem a jogar um campeonato paranaense como profissional. Eu acho que ali foi o meu alicerce. Sim. Fui para a seleção paranaense e, por coincidência, esse sábado nós completamos 40 anos, né, de 83. Sim. 84, janeiro de 84, nós fomos campeões brasileiros da seleção, que eram os estaduais que tinha antigamente, né? Então formava a seleção paranaense, paulista e tal. E chegamos na final, eliminamos a seleção carioca e fomos campeões. E foi feito até um churrasco, né? Deixar um grande abraço a todos lá desse período, né, da seleção paranaense. Eles fizeram uma comemoração e foi muito legal. Eu acho que ali foi meu alicerce. Quando eu voltei para o Palmeiras, em 84, era o Carlos Alberto Silva, eu já estava na reserva do Leão, né, que o Leão era o grande goleiro. Sim. Eu era reserva do Leão, não passei pela base do Palmeiras, e aí começou a minha história. Fiquei na reserva, depois fui para o Londrina emprestado, voltei. Em 88 quebrei a perna, eu fiquei invicto, né, 13 jogos no Palmeiras. E em 88 quebrei a perna, 17 de novembro de 88. E a partir dali não joguei mais no Palmeiras. Eu fiquei treinando, recuperando. Em 90 eu fui contratado para o São Paulo. Eu entrei no lugar do Rojas. O Rojas, que era o goleiro chileno. Chileno, grande Rojas. Era o Gilmar e o Rojas, né? Os dois, Gilmar Rinaldi e o Rojas, eram os dois goleiros do São Paulo. Quando o Rojas teve essa infelicidade, né, no Maracanã, na eliminatória, isso em 1989. Ele fingiu ali Exato, contato, alguma coisa, ele cortou o supercílio, mais ou menos a história, né? Foi uma história meio triste, né? Triste, acho que não vale a pena, porque o Rojas é um grande parceiro, superou tudo isso, né, passou, mas ele foi banido junto com a seleção. E aí o São Paulo precisava de um goleiro, eu estava no mercado, eu já tinha comprado meu passe no Palmeiras, e foi nesse período que o Fernando Casal Del Rey, que era o diretor, o Pimenta era o presidente. Nossa, que época. E aí eu acabei indo para o São Paulo e começou todo o meu trabalho, o meu processo em 1990. Eu era reserva do Gilmar, treinando muito. Foi engraçado, Nilson, porque assim, eu tinha 24 anos, eu queria saber como que eu ia ganhar a posição, né, do Gilmar, porque o Gilmar treinava muito, cara. O Gilmar era um baita goleiro assim, da seleção, e treinando muito. Eu comecei a observar e falei, pô, eu preciso treinar mais do que ele. Então, isso aconteceu. Ô Zete, não é frase vazia isso, né? Quando a gente ouve os atletas, ex-atletas, falando dessa questão de dar um pouquinho a mais, né? Sim. De superar tal situação. Porque às vezes a gente fala, porque eu lembro que quando eu treinei a primeira vez com um profissional, e era o Cafu, o lateral, ali, obviamente, meio que no automático, eu tinha que meio que dificultar para ele. E na minha cabeça, se eu dificultar pro Cafu, eu tô bonito, pô. Né? Tipo, eu vou defender o Cafu, vou atacar o Cafu, porque o Cafu fisicamente era um cara
diferenciado. E aí, ouvindo você falar assim, puta, como é que eu vou... Alguma coisa eu preciso fazer de diferente. E aí era o treinar mais. Treinar mais.